Bom dia, senhores, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Ronaldo Paz, rumo a PMCE 2025. Começando mais um vídeo aqui, são exatamente 5 horas da manhã. Acordamos mais um pouco tarde hoje. Tava programado para levantar de 4 horas para começar a correria, mas é isso, né? O que importa é que acordamos. A relógio acabou de despertar novamente, atrapalhando o vídeo aqui. Vamos embora começar o dia, começar a correria, tomar aquele banho gelado para despertar, para começar o papiro. Hoje vai render aí, né? Valeu. Já me organizei aqui para começar. Hoje estudo, acabei de tomar um banho, troquei de roupa. Já tomamos aquele banho geladão para aumentar a dopamina. A gente não cochilar, né? E conseguir ter um bom rendimento aqui nos estudos. São exatamente 5h18. Aqui, ó. Acabou de amanhecer. O dia tá amanhecendo um pouco tarde. O tempo tá chuvoso, chove para. Acho que é começo de inverno. E ainda tá meio escuro ainda. 5h18. Hoje a gente vai papirar um pouquinho aqui de português. Eu tô montando aqui. Ver se eu boto o celular na posição. Não, não vai dar não. Tô montando um... A gente ainda tá no tópico 1 do português, que é a parte de... A gente acabou de sair desse significado de palavras e vai entrar nos tipos de discurso. Ainda tem bastante coisa de português pra ver. Bastante coisa. Eu ainda tô no tópico 1, tem no tópico 2 também, que tem bastante assunto. Que é a parte mais da gramática em si. Mas um passo de cada vez. Vamos começar aqui com a aula de hoje, tipo de discurso. A última aula foi tipo de tipos e gêneros textuais, a gente assistiu. E é isso. Espartanos, preparem-se para a glória! No fio da navalha, sentindo a consistência. A força de um espartano está na convivência. 37 minutos estudados aqui, são 6h09. Vou dar uma pausa para fazer aquele café, que a barriga já tá doendo e a cabeça querendo começar a doer também. Então, dá pra fazer aquele cafezinho para voltar ao papiro. Bora lá. Como vocês sabem, que vida de concurseiro não é fácil, né? Dei uma pausa aqui nos estudos para fazer uns cartões de visita aqui que uma loja me pediu. Então aqui, ó. Cartões de visita, a pessoa trabalhando aqui. Enquanto... Aqui, aula pausada. E eu vim fazer o extra. Me solicitaram ainda agora. Já tô correndo para finalizar, sem cartãozinho aqui, para depois voltar ao papiro. É isso. Vou afastar 2 dias do serviço principal, então tem que pegar uns extras, né? É importante. Então vamos lá. Finalizando aqui, eu volto pro papiro e hoje é pau. Já finalizamos, rapaziada, a encomenda, o extra que a gente fez. Já voltamos pra casa, são 10h44. Fizemos nossa vitamina. E estamos já no papiro. Já voltamos aqui pra português, beleza? Vamos embora, Lucas Lemos aí, professor topado do grau. Vamos embora, ativa. Vai ter cérebro. Protegendo os seus, como um rei dessa selva. Um leão espalhando sangue por essa relva. Aprendeu quando criança a suportar a dor. Acabamos de dar um pause aqui no papiro. A gente parou aqui em ortografia e acentuação. A gente tava no hífen, eu só tô revisando porque esse assunto eu já vi. Aí fui respondendo as questões que tava errando bastante de hífen e vim revisar, porque eu já tinha visto já. Mas parei, finalizei inclusive ela aqui já. Já finalizei aqui. Fiz um agendamento aqui, outro extra aqui, com o menino que veio do Detran. E agora eu vou dar uma carreirinha. São 13h44. 13h44, vestir o sapato, vou aquecer e treinar. Gravar um pouquinho também pra vocês. E desde sexta, foi meu último treino. Sábado eu não fui, não tive tempo. Domingo preferi não ir, preferi estudar. Preferi dormir mais cedo, na verdade, né? Foi ontem. E agora eu vou correr. Eu vi que vocês me perguntaram qual era o modelo do meu tênis. Já vou fazer, depois eu mostro mais detalhado pra vocês. Mas meu tênis é esse aqui, ó. Veloz 3. Peguei ele na promoção. Depois eu faço um review, falando mais sobre o tênis pra vocês, beleza? Bora. Lutando contra a injustiça, seja onde for. A não temer ninguém, saiba por quem lutar. Um espartano é livre, jamais vai se curvar. Causando espanto somente 300 homens. Olhando no olho percebe o medo que consome. Tolice, pensar que iria se igualar estava errado. Você trouxe trabalhadores e eu trouxe soldados. Percebe a diferença, não são donos dessa terra. Um espartano já nasce pronto pra guerra. Não tememos esse tirano, a hora é agora. Espartanos, preparem-se para a glória. Sem se render, sangue no chão, sem temer, execução, sem recuar, com coração, executar, sem emoção, sanidade, sem compaixão, sem piedade, obsessão. Espartanos, qual é a sua profissão? Sem se render, sangue no chão, sem temer, execução, sem recuar, com coração, executar.
sem emoção, sanidade, sem compaixão, sem piedade, obsessão. Espartanos, qual é a sua profissão? Foi levado quando criança ao seu limite. Volta como rei, no topo da elite. Nada a não temer, objetos pontiagudos. Todos aprendem cedo a honrar os seus escudos. Xerxes, considerado um deus rei, mas está prestes a conhecer a nossa lei. A história em breve, todos saberão que poucos lutaram contra uma multidão. Se consideram deus, imortais vão se frustrar. No final, até um deus rei vai sangrar. Enquanto você tortura e mata soldados seus, eu morreria por qualquer um guerreiro meu. O seu alvo distante estreitava a visão. O elmo sufocante atrapalha a respiração. Não temeu, nem último instante o algoz. A esperança dita, lembre-se de nós. Sem se render, sangue no chão, sem temer, execução, sem recuar, com coração, executar, sem emoção, sanidade, sem compaixão, sem piedade, obsessão. Espartanos, qual é a sua profissão? Sem se render, sangue no chão, sem temer, execução, sem recuar, com coração, executar, sem emoção, sanidade, sem compaixão, sem piedade, obsessão. Espartanos, qual é a sua profissão? No fio da navalha, sentindo a consistência. A força de um espartano está na convivência, protegendo os seus como um rei dessa selva. Um leão espalhando sangue por essa relva. Aprendeu quando criança a suportar a dor, lutando contra a injustiça, seja onde for. A não temer ninguém, saiba por quem lutar. Um espartano é livre, jamais vai se curvar, causando espanto somente 300 homens. Olhando no olho percebe o medo que consome. Tolice, pensar que iria se igualar estava errado. Você trouxe trabalhadores e eu trouxe soldados. Percebe a diferença, não são donos dessa terra. Um espartano já nasce pronto pra guerra. Não tememos esse tirano, a hora é agora. Espartanos, preparem-se para a glória. Sem se render, sangue no chão, sem temer, execução, sem recuar, com coração, executar, sem emoção, sanidade, sem compaixão, sem piedade, obsessão. Espartanos, qual é a sua profissão? Sem se render, sangue no chão, sem temer, execução, sem recuar, com coração, executar, sem emoção, sanidade, sem compaixão, sem piedade, obsessão. Espartanos, qual é a sua profissão? Foi levado quando criança ao seu limite. Volta como rei, no topo da elite. Nada a não temer, objetos pontiagudos. Todos aprendem cedo a honrar os seus escudos. Xerxes, considerado um deus rei, mas está prestes a conhecer a nossa lei. A história em breve, todos saberão que poucos lutaram contra uma multidão. Se consideram deus, imortais vão se frustrar. No final, até um deus rei vai sangrar. Enquanto você tortura e mata soldados seus, eu morreria por qualquer um guerreiro meu. O seu alvo distante estreitava a visão. O elmo sufocante atrapalha a respiração. Não temeu, nem último instante o algoz. A esperança dita, lembre-se de nós. Sem se render, sangue no chão, sem temer, execução, sem recuar, com coração, executar, sem emoção, sanidade, sem compaixão, sem piedade, obsessão. Espartanos, qual é a sua profissão? Treino finalizado, senhores. Fizemos já aquela corrida treinando de 1 hora e alguns minutos. Fizemos 4 km. Fizemos 4 km e alguns metros aí. Não conseguimos bater o tempo porque a gente começou no ritmo muito lento. Mas finalizado. Filmei aí alguns exercícios de barra, abdominal, flexões também. Vou estar soltando pra vocês. Tô indo pra casa caminhando pra não magoar o joelho. Eu senti ele no finalzinho. Fui correr hoje com um amigo meu. Aí eu acabei passando dos 2.400, corri 4 e pouquinho. Acabei forçando demais o joelho. Eu tenho que parar com isso, porque eu tenho que me recuperar pra o TAF. Então, filmei, vou mostrar pra vocês. E é isso. Tamo junto, voltar pra casa, tomar aquele banho, voltar pro papiro. Partiremos. Fala, senhores, finalizando mais um vídeo aqui. São exatamente 9h15 da noite, 21h15 aí. E hoje a gente estudou só português. Estudamos aí 3 horas e 26 minutos líquidos. Fizemos bastante coisa hoje, como mostrei também pra vocês no vídeo. E responder também alguns de vocês aí no canal.
Eu vou fazer um vídeo, vários vídeos, em relação às perguntas de vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algumas coisas que quiserem perguntar, podem perguntar. Eu vou fazer um vídeo específico respondendo todas as perguntas, tá certo? Perguntar algumas coisas sobre o tensor que eu utilizo no joelho com a bolsa de gelo, sobre o meu tênis, marca, se tem link, essas coisas. Eu vou responder tudo vocês, mas eu vou fazer um vídeo explicadinho direitinho, pra não responder assim e deixar por alto. Perguntar também sobre a metodologia de estudo que eu tô estudando, né? Tô focado aí. Eu vou fazer um vídeo específico mostrando pra vocês, pra não estar confundindo e misturando conteúdo aqui, beleza? Vamos lá pro resumão de hoje. Hoje a gente viu um pouco de cada de português. Vimos figuras de linguagem, algumas partes que falam sobre o paradoxo, a antítese e a prosopopeia. Paradoxo é aquilo quando o sentido está contrário, quando as ideias estão contrárias na frase. A antítese é palavras contrárias, tipo dia, noite, bom, ruim. A questão da prosopopeia, que é atribuir características humanas a seres inanimados. Deixa eu ver. Aí a gente finalizou direito, trocar o braço aí. A gente finalizou a parte lá do primeiro tópico que o Gran montou aqui pra gente. E a gente entrou no tópico 2, no segundo tópico. O primeiro tópico, o finalzinho, a gente aprendeu sobre os tipos de discurso, que é o discurso direto e indireto. O discurso direto é o diálogo, quando é a pessoa falando, quando é no sentido principal. E o sentido indireto é quando a gente conta a alguém tal situação. Deixa eu tentar dar um exemplo para vocês. O indireto é marcado por verbos discentes, verbos que vão dizer, por exemplo, o comandante-geral da Polícia Militar disse que foram 51 mil inscritos no concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Então, essa frase é um discurso indireto, porque eu estou falando que o governador disse. Mas se eu falar, por exemplo, quando eu fui fazer a prova da Polícia Militar do Ceará, tinham poucos candidatos, por exemplo. Isso é um discurso direto, porque eu que estou falando, eu não estou dizendo que alguém falou essas coisas. Então essa é a diferença básica entre discurso direto e discurso indireto, tá bom? Aí tem uns bisuzinhos aqui, que é discurso direto, mas se eu for mostrar vocês não vão entender, porque essa parte é muito particular. A gente viu também os tipos de funções: função emotiva, conativa, fática, referencial, denotativa. Denotativa não, é conativa. Conativa tem referencial, poética e metalinguística. A função emotiva, que exprime uma expressão, ela está no foco no emissor. Já a função conativa, que é a apelativa, o foco está no receptor, convencer o receptor de algo afins. Função fática em relação a alguma saudação, que tem no texto. Referencial tem o papel de informar, quando é uma informação, é um texto que informa sobre muitas coisas, sobre algum acontecimento. Então é uma função referencial. Função poética, que é a transformação da linguagem, que é poética, quando tem aquelas, não sei se eu posso dizer rima, mas tipo, quando tem combinação de algumas palavras. Enfim. E tem a função metalinguística, que ela é focada no código. Por exemplo, o dicionário é um exemplo de linguagem metalinguística. A gente viu também questão de ortografia e acentuação, que tem monossílabos tônicos, oxítonas, tem paroxítonas e proparoxítonas. Essas questões eu não estudei, só respondi questão porque isso eu vi recente. Então ainda a memória tá ativa ainda em relação a isso. Monossílabos tônicos, tem as oxítonas que terminam em A, afins, tem paroxítonas quando não termina em A, I, aí tem, acho que finaliza em L, tem de tom aberto, tem essas coisas que eu não vou conseguir passar para vocês, mas que tipo, eu tô memorizado. Quando eu ver na questão eu vou saber identificar. Proparoxítonas todas são acentuadas. E tem a questão do hífen. A questão do hífen, que foi que eu vim revisar, porque eu esqueci bastante coisa relacionada a ele, e é o que menos cai, né? O que mais cai em relação à acentuação gráfica em si. Aí eu montei aqui, eu não sei se vocês vão entender isso aqui, mas super-homem, aí tem a questão, quando começa em H sempre usa hífen. Micro-ondas, vogais iguais, separa. Coordenação, tem a exceção do cor, que o prefixo cor sempre ele é junto, ele nunca separa. Isso aqui duas vogais já era para separado, só que como é o prefixo cor, ele é a exceção que não separa. Autoescola junta, que é o duas vogais diferentes. Antitetânica também junta, porque é vogal e consoante. Vogal mais S ou vogal mais R, acrescentar R ou S. Interregionais, consoantes iguais, separa. Aí tem super interessante, vogal mais consoante, junta. Aí tem pan-americano e circunmediano. E se for seguido de vogal, usa-se o if, por exemplo, pan-americano. Para não ficar junto pan-americano, aí a gente coloca o if para ficar pan-americano. Aí tem esses prefixos que sempre usa hífen, é o ex, sem, além, a quem, recém, pós, pré, pró e vice. E tem esses compostos que perderam o hífen, que só são esses três aqui, então pra gente decorar, eu deixei ele fixo aqui pra estar memorizando. E é isso. O resumo de hoje foi esse. A gente respondeu bastante questões, graças a Deus, de português. Deu pra responder bastante coisa. E também vimos bastante coisa também hoje. Então é isso, pessoal.
O vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, deixa o legal, se inscrevam. Muita gente tá chegando aqui no perfil, tá visualizando e não tá se inscrevendo. Então se inscreve aí pra ajudar a gente também, tá bom? E amanhã tem mais. Amanhã tem mais papiro, amanhã tem mais muita coisa pra fazer. Tá dormecedor de novo, são 9h23 agora. Daqui que edito o vídeo de post são 10. Mas é isso. Vamos embora. Rumo à PMCE 2025, se Deus permitir, pertenceremos. Valeu!